Boa noite, pessoal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que se encontra no livro do profeta Jeremias, profeta que passou por maus momentos, né, por maus bocados. Foi um profeta que profetizou na época em que Judá foi levado cativo para a Babilônia. Judá havia se desviado da lei de Deus, né, havia adorado ídolos, né, se desviado dos caminhos do Senhor. E Deus levanta o profeta Jeremias para levar uma palavra de advertência para o reino de Judá. Nesse tempo, as 10 tribos do norte, né, as 10 tribos de Israel, elas já haviam sido levadas cativas para a Síria, né, praticamente pelo mesmo motivo de Judá, né, idolatria, e não guardar a lei de Deus, não guardar a palavra de Deus. Acontece que Deus, ele como é paciente e longânimo, ele avisou o seu povo avisou diversas vezes, que se eles não se arrependessem, se eles não se voltassem para Deus, eles seriam levados cativos. Né? Iriam acontecer coisas ruins ali no meio do povo. Acontece que o povo não deu ouvidos. Né? Jeremias, o profeta, ele avisou o povo durante 23 anos aproximadamente que eles seriam levados em cativeiro pela Babilônia. Isso ocorreu mais ou menos no ano 587 a.C., aproximadamente, quando o templo de Jerusalém foi destruído pelos caldeus, né? E a cidade de Jerusalém também foi destruída, os muros foram destruídos e o povo foi levado cativo. Mas antes dessa destruição, antes de se consumar essa destruição e esse cativeiro, como eu falei, Deus ele levantou diversos profetas, diversos servos de Deus, homens de Deus, e eles avisavam as pessoas. Eles avisavam o povo para que o povo se voltasse para Deus. Deus dava tempo, assim como acontece nos dias de hoje. Deus ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se consertem com Deus, para que as pessoas se voltem para Deus, deixem os seus pecados de lado, deixe as coisas ruins de lado. E Deus ele também nos dá avisos. Deus também ele nos dá alertas. Muitas vezes ele permite coisas na nossa vida, coisas ruins acontecerem. Ele permite que a gente seja apertado para que a gente possa ter entendimento, procurar analisar a nossa vida e procurar se voltar para Deus, procurar se arrepender dos nossos pecados, se consertar com Deus. Porque pecar, todos nós pecamos. O ser humano ele é propenso a pecar. A natureza humana é pecaminosa. O ser humano ele tem mais inclinação às coisas más do que às coisas boas. Foi justamente por isso que Jesus ele veio, para poder cumprir aquilo que o homem não tinha condições de cumprir, que é a lei de Deus, né? que são as normas de Deus. Jesus ele cumpriu cabalmente e através do sacrifício dele na cruz, nós temos acesso a Deus. Mas voltando aqui ao texto, né, que eu quero ler nessa noite, falar sobre o profeta Jeremias e trazer também alguns detalhes desse trecho de texto que eu vou ler aqui. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe também na sua casa. Sempre é bom nós estudarmos a palavra de Deus. Né? Temos tempo para buscarmos a Deus, para estudarmos a palavra de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos onde as pessoas muitas estão ansiosas, preocupadas com o amanhã. Mas a palavra de Deus ela é o nosso porto seguro. A palavra de Deus ela sempre ela tem uma solução para todos os problemas. A palavra de Deus tem, por mais difícil de acreditar nisso,
A palavra de Deus tem a solução para todos os problemas. Então, se você ainda não tem conhecimento das Escrituras, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, eu te aconselho a adquirir esse conhecimento, porque através da palavra de Deus nós temos a direção certa para a nossa vida. Através da palavra de Deus, a palavra de Deus ela nos dá uma direção certa a traçarmos, a trilharmos nessa vida. E muitas coisas ruins podem ser evitadas se a gente conhecer a palavra de Deus, porque ela nos dá várias orientações. E uma delas está aqui no livro de Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 24. Eu vou ler o começo do capítulo. Na verdade, eu vou ler um bom trecho aqui, até o versículo 10, porque tem todo um contexto aqui e eu não quero deixar passar nenhum detalhe. O Senhor me fez ver 2 cestos de figos colocados diante do templo do Senhor. Foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, desterrou de Jerusalém Jecônias, filho de Joaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, bem como os ferreiros e os serralheiros, e os levou para a Babilônia. Por enquanto, até esse pedaço aqui, somente o versículo 1, depois a gente continua. Então, é justamente aquilo que eu falei, a época em que Judá estava enfrentando ali a ameaça de cativeiro, né? O inimigo que era conhecido ali, a Babilônia, né? Já estava se levantando ali como um grande império, como uma grande potência, porque até então era a Síria, né? Mas a Babilônia tirou esse poderio assírio, destruindo inclusive a cidade de Nínive, né, que era uma das principais cidades assírias, né? Com a destruição da cidade de Nínive, foi decretado o fim do Império Assírio, justamente pelo Império Babilônico. E este Império Babilônico estava começando a ameaçar ali a tribo de Judá, o povo de Deus, né? Mas como que o povo de Deus ele pode ser atacado por um inimigo? Como que um povo que pertence a Deus, né, que é chamado pelo nome de Deus, né, pode ser destruído, pode ser vencido? A resposta para isto a gente tem na própria palavra de Deus. O povo estava distante de Deus. Apesar de ser povo de Deus, né, que realmente são, realmente eram, eles haviam se desviado da lei. Eles não estavam guardando a lei, guardando a palavra. Então nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que tomar muito cuidado e aprendermos com esta lição. Não é só pelo fato de eu ser cristão, de eu crer em Jesus, que eu estou seguro, que nada de mal vai acontecer comigo. Eu preciso crer e preciso praticar a palavra de Deus. Preciso guardar a palavra de Deus. Tomar cuidado porque o inimigo das nossas vidas, ele procura ocasião para entrar na nossa vida e destruir. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. A intenção do inimigo das nossas vidas, a intenção de Satanás é destruir a nossa vida. Não tem acordo, não tem condições de fazer acordo com ele. Ele quer nos destruir. O único propósito que ele tem é em destruir a igreja, destruir o povo de Deus. Ele não está preocupado com aquele que está nas drogas, ele não está preocupado com aquele que está nos vícios, ele não está preocupado com aqueles que estão na prostituição. Por quê? Porque estes já são dele. Estes já foram reprovados por Deus, ainda que há condições destes se arrependerem e também serem alcançados por Deus. Mas a meta do inimigo é destruir a igreja. É destruir a igreja, destruindo a família. Entrando nas casas e destruindo, trazendo discórdia, divisão, intriga,
mentira, adultério, prostituição, e muitas vezes ele usa canais para isso. Ele usa canais, porque a pessoa, se ela não vigia, se o cristão ele não vigia em todo o tempo com aquilo que ele vê, com aquilo que ele ouve, com aquilo que ele fala, ele está abrindo portas na sua vida para que o inimigo entre e destrua. O inimigo ele não pode fazer nada contra aquele que está em Cristo Jesus, porque nós somos guardados por Deus, nós somos protegidos. É como se houvesse um escudo de proteção e o inimigo não pode tocar. O apóstolo João fala sobre isso, que o inimigo ele não pode tocar em nós, porque nós somos guardados, somos protegidos pela presença do Senhor, aquele que está em Cristo Jesus. Mas ele tenta de todas as formas abrir uma brecha. Ele tenta de todas as formas abrir um espaço, criar um espaço, abrir um lugar ali na nossa vida que a gente não está vigiando, para entrar e poder destruir. Ele tenta, ele não desiste. Por quê? Porque ele sabe que ele está vivendo os últimos momentos dele aqui nesse mundo. Ele está vivendo os últimos momentos. Então, o propósito maior dele é levar o máximo de pessoas com ele para o inferno, para onde ele vai, para onde ele já está destinado, né, para a destruição. Ele já foi julgado. Jesus fala que o príncipe deste mundo já foi julgado. Né, ele já está destinado à destruição. Não tem volta para ele. Então, o único propósito que ele tem hoje é em destruir as pessoas e levar o máximo de pessoas que ele puder com ele. E o maior alvo dele é a igreja. O maior alvo dele é a família cristã. É aquelas pessoas que creem em Deus. Porque ele não pode tocar em Deus. Ele não pode ferir a Deus. Mas ele pode, de alguma forma, tocar naqueles que pertencem a Deus e fazer com que Deus se entristeça. Então nós temos que vigiar constantemente. Este povo aqui, que a gente leu em Jeremias capítulo 24, era povo de Deus, é povo de Deus. Mas eles não estavam vigiando, O Império Babilônico aqui, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, estava ali rodeando Jerusalém, estava rodeando ali Judá, estava cercando ali, para ver se conseguia abrir uma brecha na defesa do povo ali, para poder entrar e destruir. É justamente o que o inimigo tenta fazer com as nossas vidas. Ele fica rodeando e não se cansa, ele fica noite e dia rodeando a nossa vida, tentando achar uma brecha, tentando achar um lugar por onde ele pode entrar e destruir. Mesmo que nós sejamos povo de Deus, mesmo que nós acreditemos em Cristo, se nós não vigiarmos constantemente com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos, até os pensamentos, claro que só Deus conhece os nossos pensamentos, mas se muitas vezes nós deixamos que os nossos pensamentos, os maus pensamentos, eles fluam, aquilo vai descer para o coração. Descendo para o coração, e o meu coração se enchendo dessas coisas más, eu vou acabar praticando isso. Então a batalha começa no pensamento. Eu preciso repreender. Quando vem um pensamento mal, eu preciso repreender. Não deixar que aquilo desça para o meu coração, que é o entendimento. Né? O coração, não que vai descer para a carne. O coração é um órgão, né? Um músculo, é uma carne. Mas quando eu falo coração, eu estou falando sobre entendimento. Então, a seta maligna, ela é lançada na nossa mente, se a gente não repreende isso, se a gente não quebra isso, isso acaba entrando no nosso entendimento, e aí a gente vai gerar o pecado, e a gente vai acabar abrindo uma brecha. Então, exatamente o que os antigos eles faziam, eles lançavam flechas, as cidades eram
eram muradas, né? Haviam muralhas, né? Mas o exército, quando vinha, eles lançavam flechas, lançavam pedras, o que eles podiam eles lançavam para tentar atingir alguém lá dentro. Se a pessoa não estivesse protegida com uma armadura ou com um capacete, né? Se a pessoa não estivesse protegida, ela seria atingida por aquela flecha ou por aquela pedra que era lançada fora da muralha. Repara que o inimigo ele não podia acessar, ele não podia entrar, porque havia uma proteção, né? Cristo é a nossa proteção, Deus é a nossa proteção, é a nossa muralha, né? Mas o inimigo ele fica jogando setas, fica jogando flechas, fica jogando pedras, para ver se aquilo nos atinge. Então é por isso que nós precisamos estar armados. Precisamos estar com a nossa armadura, como Paulo fala lá em Efésios, capítulo 6, né, se eu não me engano, Efésios capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus, que nós temos que nos revestir de toda a armadura. Então, não é só crer em Deus, não é só ser chamado de cristão, não é só crer em Jesus, mas é estar armado, é estar com a armadura de Deus para poder evitar essas ciladas, né, esses dardos inflamados que diz lá a palavra de Deus. E este povo, né, na época de Jeremias, não se atentou para isto. Jeremias, como eu falei no começo da gravação, ficou 23 anos alertando o povo. Se eles não se arrependessem, eles seriam levados em cativeiro. E aí veio o inimigo, veio Nabucodonosor, eles estavam com a guarda espiritual baixada, né? A guarda espiritual é mais importante que as armas físicas. Não adianta eu estar dentro de um quartel-general cercado por um exército, armados até os dentes, se a minha vida espiritual não está bem. Não adianta nada, não vai resolver nada. Inclusive tem até a história de um rei de Israel que foi para a guerra contra a vontade de Deus. Ele se disfarçou, este rei, ele se disfarçou para que não reconhecessem que ele era rei, né? Acontece que algum ali do exército inimigo lançou uma flecha de forma aleatória. Lançou uma flecha de forma aleatória. E a flecha foi atingir justamente este rei que estava disfarçado. Então, quer dizer, se a nossa vida espiritual não está bem, não adianta eu me disfarçar, não adianta eu querer ficar escondido atrás de uma escolta, de um exército. Eu vou ser atingido. Eu vou ser atingido. A nossa maior arma de defesa é espiritual. É espiritual. Se nós estamos em Cristo, se guardamos a palavra de Deus, se praticamos a palavra de Deus, nós estamos armados. Nós recebemos a armadura de Deus. Mas para isso eu preciso estar também em oração, em frequente oração, em frequente comunhão com Deus, para que eu possa estar protegido dessas ciladas. E aí, continuando o texto, eu li o versículo 1, Jeremias ele teve a visão de um cesto de figos, né? Se você se recorda, Jeremias teve a visão, na verdade, 2 cestos, né? 2 cestos de figo. Um cesto tinha ótimos figos, versículo 2, como os figos da primeira sazão, os figos que são os primeiros ali a vingar, né? O outro cesto tinha figos estragados, tão estragados que não podiam ser comidos. E disse-me o Senhor, que vês, Jeremias? E eu disse, figos. Os bons, são muito bons, e os estragados são tão estragados que não podem ser comidos. Então Jeremias ele teve uma visão de 2 cestos de figos, figos bons, que eram bons, mas não eram só bons, eram muito bons, né? E figos maus, que também não eram só maus, eram muito maus. E aí Deus pergunta para Jeremias o que ele está vendo. Aí ele responde, 2 cestos de figo. Só que ainda ele não entendeu a visão. E aí Deus ele explica para Jeremias, continuando o texto.
Então a palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes figos bons, assim olharei com bondade os exilados de Judá, que mandei deste lugar para a terra dos caldeus. Então repara que Deus ele já havia determinado que os judeus, né, que estavam aí na tribo de Judá, por isso são chamados de judeus, Deus já havia determinado que eles fossem levados para cativeiro. Por quê? Porque o povo já havia se desviado. Deus não ia voltar atrás nessa sentença. Mas como Deus ele é misericordioso, né, como Deus é bondoso, ele prometeu que iria junto com estes exilados. Eles não iriam sozinhos, eles iriam juntos. E a condição para que estes fossem abençoados, que estes judeus fossem abençoados, é que eles concordassem em deixar Jerusalém e fossem e aceitassem o cativeiro. Aceitassem. Parece meio estranho a gente entender isto. Eles estavam na terra deles, na terra que eles amavam, né? Mas eles tinham que concordar em serem levados cativos para outra terra. Por quê? Porque eles não guardaram a palavra de Deus, eles não se lembraram de Deus, e Deus permitiu que eles fossem levados em cativeiro. Mas mesmo diante desta condenação, mesmo diante disto, Deus ainda estava disposto a abençoá-los, se eles concordassem em ser levados cativos. Então estes que foram levados em cativeiro, eles foram comparados ali ao cesto de figos bons, de figos muito bons, né? Eles foram chamados, Deus usou ali uma simbologia, eles foram comparados a figos muito bons, né? Então Deus iria abençoá-los, porque eles concordaram com essa condição. E aqueles figos, né, que estavam, aqueles figos maus, né, que eram muito maus, são realmente aqueles judeus que ficaram em Judá, que resolveram ficar em Jerusalém e resistiram à Babilônia, resistiram a Nabucodonosor. Estes foram chamados de figos muito maus. Então, para a gente entender essa palavra, o que Deus está mostrando aqui para Jeremias? O castigo já havia sido determinado. Isso não tinha volta. O povo tinha que sair dali, né? O povo tinha que ir para a Babilônia, o povo não havia respeitado as leis, o povo não havia guardado os mandamentos de Deus, o povo não havia guardado ali os sábados, né? Que era um sinal ali da presença de Deus, do pacto que Deus fez com eles, né? Futuramente eu vou gravar um vídeo sobre o sábado, explicar sobre isso, né? Mas o sábado era um sinal de Deus com os judeus, né? Eles não guardavam o sábado, trabalhavam, exploravam as pessoas, só pensavam em ganhar dinheiro, só pensavam em enriquecer, explorando o pobre, explorando o trabalhador, não se lembrava de Deus, e aí Deus chegou um tempo que Deus não mais permitiu, né? Eu vou dar uma pausa aqui agora neste vídeo. Quando eu voltar, eu continuo